E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, as empresas de energia elétrica e gás do Japão anunciaram que vão baixar os preços em novembro. Já é um alívio? Pô, é um alívio. Como é que se diz assim? Um alívio muito temporário, tá? Por que é temporário? Eu vou pontuar isso para você depois que acabar de ler a matéria. Porque tem muita gente que entra só para ver a matéria em si, pegar a informação da matéria e sai. Não gosta de ficar vendo o que eu falo, ou o que eu estou pontuando, etc. Tanto que você vê que às vezes eu recebo um monte de xingamento por causa desse tipo de coisa. Mas continuando aqui, tá? As principais empresas de energia elétrica, não são todas, tá? Anunciaram que suas tarifas de eletricidade para novembro serão as mais baixas, devido à queda nos preços dos combustíveis, entre aspas. Tá? De acordo com o anúncio, a taxa regulada será cobrada em novembro para residências com grande número de assinantes, em comparação com o mês anterior. Então vamos aqui. No caso para Okinawa, vai cair 151 ienes, tá? A Shikoku vai cair em 88 ienes. Isso é o uso médio, tá? Que eles fazem mais ou menos uma estimativa e colocam uma redução ali, tá? Para Chugoku vai cair mais 128 ienes. A Hokuriku vai cair em 87 ienes. No caso, a Chubu, onde jurisdição onde que eu moro, vai cair 59 ienes. No caso, para Tokyo Electric Power, a famosa TEPCO, vai cair em 62 ienes. Tá? E para Hokkaido, vai cair 91 ienes. Então, das 10 grandes empresas, tá? 8 anunciaram. Então, você vê que faltou 2. Então já dá para você ter uma ideia aí. Que se eu não falei a empresa da sua jurisdição, caso você saiba, não vai entrar nessa baixa de preço. A principal razão é a queda dos preços, né, no preço do gás e do carvão, que são utilizados como combustível de geração de energia térmica. Enquanto isso, a Kansai Electric Power, no caso Kansai, se eu não estou enganado, é para o lado de Osaka, em região, tá? E a Kyushu Electric Power, né, não anunciaram redução. Então você vê que para essas duas empresas e região ali não vai ter, como é que se fala, energia mais barata. Sinal que... Não, eu vou pontuar depois. Eu ia pontuar agora, mas não é legal. Vamos lá. No caso do gás. Além disso, as tarifas de gás urbano faturadas em novembro serão mais baixas nas 4 principais empresas, em comparação com outubro. No caso da Tokyo Gas, vai diminuir 14 ienes. A Osaka Gas, dessa vez, entrou, tá? No caso, a região de Kansai ali. Se eu não estou falando besteira, tá? Porque às vezes eu confundo Kanto com Kansai ali, aí embola o meio de campo. Mas vamos lá. A Osaka Gas vai diminuir em 13 ienes, a Toho Gas vai diminuir em 11 ienes e a Seibu Gas em 8 ienes. Então é bacana esse tipo de coisa? É bacana. Tá? Então vamos lá. Aqui encerramos aqui a parte da matéria. Tá falando sobre luz e energia. Agora eu vou pontuar algumas coisas. Para quem acompanha como é que se diz? A cotação do dólar no Japão, viu que ele chegou a 149, né? E está mantendo a primeira barreira. E como o Japão compra esses commodities, porque isso aqui é uma commodity também, tá? O gás e o carvão a preço, no caso assim, em dólar, já dá para você ter uma ideia que quanto mais alto o dólar tiver, mais alto o Japão vai pagar nisso aqui. Então você vê que está tendo essa queda, mas é uma queda muito temporária, tá? No valor da luz e do gás. Temos que pontuar também. Tem um pouco da mão do governo também, até porque por causa do subsídio do governo, que o governo está subsidiando. Só que esse subsídio, na primeira ideia, ele vai até dezembro. Antes era até setembro. Tá? O governo japonês já havia anunciado que era até setembro. Só que a oposição do Japão caiu matando, a popularidade do Kishida
Estava caindo, tanto você vê que ele fez uma nova reforma no gabinete, ele demitiu um monte de gente, contratou um monte de gente, então já dá para você ter uma ideia que o Kishida está rebolando com a parte da popularidade dele, né? Então, em cima dessas várias coisas, o governo japonês, tá, no caso o governo Kishida, ele resolveu estender esse subsídio até dezembro. Então já dá para você ter uma ideia que pelo menos até dezembro a coisa vai estar mais ou menos tranquila. Tá? Quem assistiu os vídeos passados deve se lembrar de muita coisa que eu falei em relação a esse ponto. Então tem que se tomar um certo cuidado, sim. Tá? Por isso que eu falo, tome cuidado com, como é que se fala? Com sua conta. Faça a sua parte na parte do consumo também. Tá? Dezembro está chegando. É a época que, como é que se fala assim, o frio vai bombar mais. Porque quem acompanha no noticiário do Japão, no caso eu moro aqui no Japão, então eu fico sempre atento. A meteorologia do Japão falou que esse inverno vai ser um pouco mais quente, ele vai ser mais ele não vai ser tão frio, né, no caso. Então, como é que se diz? Claro que vai haver em determinados locais tempestades de neve, etc. Mas ele vai ser, esse inverno vai ser atípico, ele vai ser mais quente que o normal. Tá, na medida do possível dele, tá, de acordo com a agência meteorológica do Japão. Então, dependendo, o consumo do ar-condicionado pode ser que dê uma diminuída. Tá? Só que, pontuo duas coisas para o ar-condicionado, 2 ou 3 coisas, vamos lá. A limpeza do ar-condicionado é imprescindível, porque se os filtros de ar do ar-condicionado estiverem entupidos por causa de poeira, o ar-condicionado ele vai ter que forçar mais para trabalhar, para soltar mais ar, porque ele faz uma troca de ar. Tirando alguns ar-condicionados da Daikin que ele puxa o ar de fora. Ele troca o ar, ele puxa de fora e joga para dentro. Mas na média geral dos ar-condicionados, ele só gira o ar que está dentro. Isso ajuda a limpar o ar de poeira? Ajuda bastante. Só que quem não faz a limpeza dos filtros é muito simples. É só abrir a tampa da frente e puxar os 2 filtros. Tá? E passar uma aguinha ali, deixar secar e depois colocar de novo. O ar-condicionado ele vai puxar muito, tá? Para poder manter aquele ciclo de ar. Então já dá para você ter uma ideia que ele vai forçar mais o motor. O gás, nível do gás do ar-condicionado também. Se ele tiver com pouco gás, ele, como é que se diz? Ele vai ter que trabalhar mais, tá? Ele vai ter que forçar mais, trabalhar mais para poder manter o clima, mas assim, climatizado da forma que foi programado. Então tem esses 2 pontos. Tá? O terceiro ponto, no caso, se for um ar-condicionado muito antigo, vale a pena ter esse gasto para trocar o ar-condicionado? Vale muito a pena. Porque os ar-condicionados mais novos, ele já tem um sistema de economia de energia. Tá? Então, se você juntar, dependendo, o gasto de reposição de gás, né, e a troca de um ar-condicionado, vale a pena? Vale a pena. Tá? Porque isso aí, como é que se fala? É um investimento para longo prazo. Porque o ar-condicionado é um bem durável que ele dura muito tempo. Tá? Se a pessoa tiver um bom cuidado, um bom uso do ar-condicionado, ele dura anos. Tá? Então é um investimento assim, para longo prazo. Vale a pena ter como é que se fala? Esse gasto. E tem ar-condicionados de vários preços. Tá? Que dependendo se fizer de uma forma parcelada, cabe no bolso, do orçamento, do bolso da pessoa. Tá? Mas além da economia de energia que aquele ar-condicionado vai girar. Também tem o uso. Tá? Vai chegar o inverno, tem pessoas que colocam no máximo para poder andar de cueca dentro de casa, é desnecessário. Quanto mais alto tiver, ou mais baixo, no caso do inverno, mais baixo como é que se fala? No inverno, mais alto, tá? E no verão, mais baixo possível, vai puxar mais. O ar-condicionado vai trabalhar mais tempo. Então, se você climatizar ali no meio termo, ele vai trabalhar menos. Tá? Isso é fato. Por isso que o governo japonês, ele pede para as pessoas, coloca no 27. No caso assim, no verão, coloca no 27. Mas 27 ainda é quente. Então você vai colocar um pouco mais baixo. Tá? Mas você não precisa colocar no 19, no 18. Porque tem ar-condicionado que chega a 18, tem ar-condicionado que chega a 19.
Tá? Então não precisa colocar nesses para poder deixar o ambiente congelando, desnecessário. Tá? Até porque também, se você tiver plantas em casa, você vai fazer mal para elas, que pode chegar até matá-las. Tá? E para sua saúde também, que você vai dar muito choque térmico, você vai estar num ambiente muito frio, depois você vai lá fora num ambiente muito quente e vice-versa. Tá? No caso do inverno, se estiver num ambiente muito quente, você vai lá para fora muito frio, já sabe o que vai dar, não vai dar coisa boa. Tá? Então você vê que tem certas práticas que dá para você fazer. Só que, voltando à ideia, então já dá para você sacar por A mais B que essa queda nos preços ela é muito temporária. Tá? Então procura ver a forma que você vai fazer. Mesma coisa para quem usar estobo. Eu recomendo, a partir de agora, quem puder, já vai comprando querosene, porque muita gente não está comprando ainda, então está com aqueles querosenes já do início do ano, e o que acontece? Está com preço mais em conta. Porque na hora que começar a ter muita procura, tá? O que acontece? Aquela velha história da oferta e demanda. O preço do querosene vai subir. Isso porque o governo japonês ainda está subsidiando. Na hora que ele tirar esse subsídio, o preço do querosene vai subir ainda mais. Então, se você faz uso do estobo a querosene, eu sugiro que já compre os querosenes. Quem puder deixar estocado, compre, deixe estocado paradinho lá, para você absorver esse aumento, como é que se diz, por um certo tempo. Claro que não dá para você deixar o querosene estocado para o inverno inteiro, mas por um certo período dá para você. Quem tiver, no caso, 2 galões, em casa eu tenho 2 galões, meus 2 galões já estão comprados, tá paradinho ali, quietinho, sossegado, só esperando como é que se fala assim, o frio dar uma bombada maior, que eu vou começar a usar. Então são pequenas práticas que dá para você ir fazendo para você economizar, tá? Porque como é que se fala assim, essa queda ela é muito temporária. Porque se o dólar romper e chegar a 150, já dá para você ter uma ideia que a coisa é que eles não vão sustentar essa baixa nos preços, as empresas, porque eles vão vir com a ideia, o combustível está ficando caro. Não é o combustível que está ficando caro, o dólar. E outra coisa, já dá para você ter uma ideia também que se o governo japonês ele está comprando, porque essas compras tem que passar primeiro pelo governo japonês, está comprando a preços mais baixos, sinal que a economia dos outros países está uma caca. A economia dos outros países está uma porcaria, eles têm que vender, eles têm que fazer dinheiro. Então é a hora que dá para fazer aquela barganha e conseguir um preço um pouco mais baixo, por mais que o dólar no Japão esteja alto. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a economia lá fora não está legal. Então o que acontece também? A exportação do Japão não vai estar legal, não vai dar uma prosperada. E nisso a parte de empregos e horas trabalhadas no Japão, você vê como é que dá aquela balanceada. Saiu algumas notícias sobre emprego aqui no Japão que eu não quis soltar, tá? Porque fica naquela ideia, nossa, você é o profeta do caos, nossa, você só fala besteira, você só fala coisa ruim. É o que sai. Por isso que, até para tentar dar uma brecada nesse tipo de coisa, eu parei. Tá? Parei assim, temporariamente. Tá? Até porque eu falei, eu já tenho um outro canal que eu estava dando atenção para ele também. Então, um canal de game. Mas tem muita coisa complicada. É igual o governo japonês. Ele anunciou, né, que quem tinha feito o My Number poderia, como é que se fala assim, fazer o resgate, ganhar esses, como é que se fala assim, os 20 mil ienes. Né, que mais de 20 milhões de pessoas não haviam feito o resgate desse dinheiro. Mas o governo japonês ele colocou um pré-requisito para isso. Só as pessoas que fizeram o My Number até fevereiro. Quem fez o My Number de fevereiro para frente não é mais elegível para conseguir esse dinheiro. Tá. Então tem muita coisa que é complicada demais. Da mesma forma que, igual pelo menos aonde que eu moro, aqui na cidade de Seki, em Gifu. Tá. Quem estiver procurando na Ishoku, não adianta ir na Hello Ako. Tá? A Hello Ako não trabalha com na Ishoku. O departamento que tem o Naishoku é na prefeitura. Vá na prefeitura. Por que eu sei disso? Porque eu fui na Hello Ako.
Minha esposa estava enchendo os picuá para ir para poder pegar o Naishoku. Beleza, porque você viu que é só eu e só ela trabalhando. Então nós precisamos dar uma complementada na renda. Tá. Então o que acontece? Nós fomos na Helloaco. A Helloaco falou: não é aqui que você vai mexer, que você vai conseguir Naishoku. Tá. É na prefeitura. E tem dias específicos para isso. Igual no caso da prefeitura de Sik, da onde que eu moro. Tá. São nas quartas-feiras, tá? Das 10 às 3 da tarde. Então tem dias específicos e horários específicos também para você conseguir informações do Naishoku. Tá? Então, tem certas coisas que você consegue pegar diretamente na prefeitura, sim. Se você não está conseguindo informação sobre Naishoku, ou pessoas que te indicam Naishoku, vá na prefeitura da sua cidade. Por que eu estou falando do Naishoku? Ele serve como um complemento de renda. Só que esse complemento de renda, tome cuidado também por causa daquele teto que vai começar agora, tá? No teto da isenção de impostos que o governo Kishida diminuiu. Sim, o governo Kishida diminuiu a isenção de impostos no caso do teto de ganho sobre salário. Agora vai ser 1,6 milhão, um negócio assim. Eu sei que vai ser 1 milhão e alguma coisa. Só que isso está mais para afetar casais, tá? Essa nova regra. Porque às vezes o marido, a esposa, igual no caso aqui em casa. Minha esposa trabalha, só que eu estou no chacaia dela. Se eu trabalhar, com essa nova regra, eu posso ganhar até 1 milhão sem ter que pagar impostos. Se eu ultrapassar 1 milhão, eu vou ter que começar a pagar imposto. Tá? Então, é aquela velha história. Isso vai afetar muitas famílias. E o ganho que você vai pagar em cima do Shakai Hokkien, no caso, em relação ao imposto, como é que se diz? Vai comer, entre aspas, tá? Por um cálculo. Porque uma média é o seguinte: se você trabalhar até se você ganhar até 88 mil ienes por mês, você vai ficar no limite ali para não pagar imposto. Se você ganhar acima disso, você já vai ter que pagar imposto. E dependendo da forma que você pagar o imposto, o Shakai vai te comer quase 50% do que você vai estar ganhando com o seu, como é que se fala assim, com o seu Naishoku, com a sua complementação de renda. Então, esses quase 50% que você vai estar perdendo faz uma grande diferença no orçamento das pessoas, nas famílias das pessoas, porque não é um dinheiro muito baixo. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês já está falando que vai ter falta de escassez de mão de obra por causa dessas leis que ele está fazendo. Então você vê que o próprio governo japonês, ele está com a corda no pescoço, ele quer ganhar mais arrecadação, né, de impostos, mas ao mesmo tempo ele está tirando a qualidade de vida das pessoas, entre aspas, tá? E está forçando, como é que se fala assim, as famílias a ter uma diminuição na renda. Por mais que eles falam, queremos aumento de salário. Então o governo japonês e o Banco Central japonês, eles estão transferindo a responsabilidade que seria do governo japonês para as empresas. Por que eu falo esse tipo de coisa? O Banco Central japonês, ele fez a última reunião dele. Eu nem trouxe a ata porque é mais do mesmo. Só que o Ueda falou: nós não temos o que fazer, caso futuramente mude alguma coisa, nós mexeremos. Se não, não. Ponto. Então faria sentido eu gravar um vídeo desse falando isso? Não faz sentido. Eu ia perder meu tempo, você ia perder seu tempo assistindo. Então você vê que já dá para você ter uma ideia que muita coisa não vai mudar e muita coisa não vai mudar para melhor e só está piorando. Tá? Quem tiver essa dúvida dessa lei que eu estou falando, dá uma pesquisada, tá? No novo teto para imposto, tá? Em relação a pessoas que fazem trabalhos de meio período e etc. Tá? Porque deu uma diminuída muito grande, isso vai afetar muita gente. Porque, por exemplo, tem gente que faz 100 mil ienes fazendo Naishoku. Mas, se você fizer todo mês 100 mil ienes, você vai cair na malha do governo, você vai ter que pagar imposto. Então, a pessoa que faz 100 mil ienes com Naishoku, ela vai ter que fazer até 88 mil ienes só. Então, você vê que em cima disso, já vai diminuir um certo tanto do que ela ganha. E querendo ou não, esse certo tanto faz diferença? Muito.
Para quem mora aqui no Japão sabe que 12 mil ienes faz muita diferença. Tá? Em relação, porque dá para você comprar sacos de arroz, dá para você comprar uma infinidade de coisas com 12 mil ienes. Da mesma forma que tem gente que paga o saco de pão 120, 130 ienes, tem supermercado vendendo o mesmo saco de pão de 8 fatias a 88 ienes. Por isso que eu falo, é questão de pesquisa, é questão de pesquisa. É questão de tomar cuidado, informação muita. Quer economizar no Japão? Dá para você economizar, juntar dinheiro no Japão ainda? Dá. Mas requer certos esforços. Tá? Sair comprando tudo que vê, achando que está fazendo uma boa coisa, nem sempre é. Tá? Então precisa pesquisa, precisa de certas informações, tem que correr atrás. Tá certo? Mas é isso aí, família. O vídeo ficou longuinho? Ficou. Tá? Em relação às ponderações que eu estou colocando aqui. Mas só tome cuidado. Tá? Que nem tudo que reluz é ouro. Tá? Tem muita coisa aí por aí que dá para você fazer gastando pouco. Tá? Da mesma forma, alimentação. Dá para você comer pouco. Comer pouco não. Gastando pouco, comendo bem. Tá? Bem que eu falo assim, a parte nutricional bem balanceada. Tá? E não precisa gastar muito por refeição. Então tem muita coisa que dá para você fazer. Mas é aquela velha história, requer esforço. Tem que ter a sua ação e a sua motivação. Só você sabe do seu bolso, só você sabe o quanto você quer economizar, só você sabe o quanto você quer crescer lá na frente no futuro. Com essas economias você pode fazer investimentos, uma série de coisas para você crescer. Tá? Não viva só o presente pelo presente para o presente. Porque se você fizer isso, financeiramente falando, pode ser que lá na frente você se arrependa. Tá? Então, tenha sempre um plano B ou C. Se puder ter um C, melhor, mas o plano B geralmente é essencial. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo. Maido!